Pessoal, se você gosta de política, você sabe que as coisas não estavam nem um pouco boas para o governo ontem, nem para o governo, nem para o STF. Mas acontece que hoje ficou pior, né? Cada dia que se passa, mais sinistro fica as coisas aqui no Brasil. Porém, os Estados Unidos falou a seguinte frase: vamos pensar na possibilidade de colocar sanções contra o ministro Alexandre de Moraes no Brasil. Essas sanções que a gente pode falar que podem bloquear bens do ministro dentro dos Estados Unidos. E, aliás, isso não é a pior coisa entre sanções, não. Tem muita coisa que vai acontecer. E essa fala foi feita por um dos caras mais importantes dos Estados Unidos e causou uma certa irritação dentro do STF, mas pode respingar no Brasil e principalmente em Jair Bolsonaro. Então vamos entender o que está acontecendo, porque hoje a política está daquele nível que a gente gosta, caótica, maluca, mas você precisa entender das informações para não ficar por fora. E aliás, Trump está fazendo outras medidas também para proteger o Brasil. Vamos entender tudo isso, beleza? Bora lá, pessoal. Vocês sabem que quando os Estados Unidos resolve fazer sanções, ele não faz à toa. Não é simplesmente por uma coisinha ali, outra coisinha aqui. Como, por exemplo, quando os Estados Unidos botou sanção na Rússia, a razão era porque a Rússia estava extrapolando dos limites, querendo até ameaçar o próprio Estados Unidos. Quando ele colocou sanções na China, foi exatamente a mesma coisa. A China estava extrapolando. E agora os Estados Unidos pensam em colocar sanções no Brasil e nos ministros, em específico citando o nome de Alexandre de Moraes. Mas por que isso aconteceu agora? Acontece que o parlamento dos Estados Unidos, em específico os deputados republicanos, já vem se sentindo muito incomodado há muito tempo pelas decisões que o Alexandre de Moraes veio fazendo. Não só porque alguns consideraram que essas decisões eram decisões que feriam a dignidade, feriam a liberdade das pessoas no Brasil, como também o Alexandre de Moraes colocou sanções contra empresas norte-americanas, como, por exemplo, as empresas do Elon Musk, ou seja, o X e a Starlink, beleza? E assim, a gente tá falando de um cara que é um bilionário, que é super ligado ao governo Trump, um cara que traz grana demais para os Estados Unidos. Você acha que isso não iria incomodar o governo dos Estados Unidos? E é realmente aí que chegou o ponto-chave. Os Estados Unidos agora falou em colocar sanções pro Alexandre de Moraes. Mas não foi assim, gente. Não foi uma falinha de um deputado qualquer dos Estados Unidos, não. Foi a fala do Marco Rubio, ou seja, o secretário do governo norte-americano, o cara que é quase o braço direito do governo Trump, gente, que falou e que sim, tem possibilidade do Alexandre de Moraes sofrer sanções dos Estados Unidos. Essas sanções que ele vai sofrer dos Estados Unidos, se acontecer, são tão drásticas, mas tão drásticas para vocês entenderem que pode perder a entrada dele dentro do país, pode ter o bloqueio de contas do Alexandre de Moraes, empresas dentro dos Estados Unidos, tá? E até uma espécie de multa financeira para vocês entenderem a situação que são as sanções que os Estados Unidos pode aplicar contra o ministro Alexandre de Moraes. Ah, mas Alessandra, mas de onde eles tiraram para fazer essas sanções? Eles simplesmente falam assim, vai ter sanção e pronto? Não, se basearam em uma lei que tem nos Estados Unidos. Porque, de certa forma, Alexandre de Moraes é brasileiro. Por que os Estados Unidos iria interferir? Como que os Estados Unidos teria esse poder para aplicar sanções contra o Alexandre de Moraes? E aí que entra a lei Magnitsky, que é uma lei americana. Mas o que é essa lei Magnitsky? Para que ela serve? Gente, essa é uma lei que tem nos Estados Unidos, que ela praticamente dá o direito dos Estados Unidos colocar sanções, punir imigrantes ou então estrangeiros envolvidos com corrupção. Só que ali é a primeira descrição, tá? Corrupção. Aí você vai arrastando mais para baixo da lei, você vai vendo que tem outras coisas, como também crimes contra a liberdade e incluindo também sobre violação de direitos humanos, tá? Então, o governo norte-americano, baseado nessa lei, pode aplicar sanções contra o Alexandre de Moraes, já que o governo norte-americano considera que as ações de Alexandre de Moraes são consideradas
fere a dignidade humana, tá? Fere os direitos de liberdade humana, como o próprio Estados Unidos já disse, e vários membros do governo americano já disseram isso também. Beleza, mas por que então os Estados Unidos só veio falar disso agora? Já estava acontecendo há muito tempo isso. Já vem o Alexandre de Moraes tomando várias decisões há bastante tempo. Por que agora isso está acontecendo? Nessa altura do campeonato que a gente está na política brasileira, a gente está escutando falar numa coisa chamada prisão de Bolsonaro. Bolsonaro está correndo o risco de ser preso por causa da tentativa de golpe de Estado, beleza? E esse cenário nunca esteve tão perto quanto agora, da prisão do Bolsonaro, né? E os Estados Unidos podem ter feito isso com uma espécie de, ou talvez intimidação, para que a Suprema Corte não vá além com esse caso, para mostrar o poder dos Estados Unidos, para mostrar que os Estados Unidos está se importando sim com o que está acontecendo com os países vizinhos e que não vai deixar aqui virar baderna, não vai deixar os países aqui da América virar baderna. Pode ser por vários sentidos, mas teve gente da esquerda, teve a galera ali, né, do Paz e Amor, que diz que não, que os Estados Unidos está fazendo isso porque é uma interferência política. Ele não poderia fazer isso porque ele vai acabar com a soberania do Brasil. E que, muito pelo contrário, os Estados Unidos não estaria querendo, assim, vamos falar, proteger os direitos dos brasileiros ou os direitos dos americanos que vivem no Brasil, mas sim querendo ganhar mais apoio político aqui dentro do Brasil, fazendo com que o caso do Bolsonaro pare, fazendo com que praticamente a Suprema Corte fique com medo de julgar o caso do Bolsonaro, beleza? Mas é isso. Se você achou que só os Estados Unidos iria falar, a Suprema Corte ia ficar calada, não ia dizer absolutamente nada sobre tudo que está acontecendo com o ministro Alexandre de Moraes, você se enganou, porque a Suprema Corte foi lá e falou mesmo para os Estados Unidos. Acontece que o STF, os outros ministros do STF, falaram: pois é, tô achando que você está extrapolando os Estados Unidos. Ninguém vai meter o pé aqui no Brasil, não, gente. Vocês não têm direito para entrar aqui, nossa soberania está plena aqui, e eu acho inadmissível as sanções que vocês aplicam contra o Alexandre de Moraes. A resposta do STF foi mais ou menos assim: aplica a sanção aqui para o Alexandre de Moraes, que a gente também vai ter o troco para vocês, beleza? E assim, pessoal, até agora, na hora que eu tô soltando esse vídeo, não teve resposta ainda dos Estados Unidos em questão à fala do STF. Mas acredito que terá uma resposta, e assim que sair essa resposta eu trago para vocês, porque é uma coisa muito polêmica e eu acredito que os Estados Unidos não vai deixar assim, né? Que praticamente o STF fale isso e não dê o troco, não fale alguma coisa no mesmo sentido, tá? E esse caso está se tornando cada vez mais polêmico e cada vez pegando mais mídia internacional, ou seja, mostrando o que acontece no Brasil para o mundo e incomodando muito. Mas assim, vocês viram que o Donald Trump está pegando pesado aqui no Brasil. Ele está querendo agir de uma maneira dentro do Brasil com que ele praticamente consiga resolver os problemas que ele quer, burlando as regras do governo. Como, por exemplo, foi o que ele fez nos últimos dias, né? Onde ele falou que iria fornecer para brasileiros $10 mil para quem entregasse algum vestígio do Hezbollah aqui dentro do Brasil, ou seja, organização criminosa, sabe por quê? Porque se praticamente foi encontrado alguma coisa entre a fronteira da Argentina, Paraguai e do Brasil, que é onde realmente acontece a atividade do grupo dentro da América do Sul, e tiver vinculado ao PCC, Comando Vermelho, ou políticos, ou qualquer coisa que seja, ele pode considerar, sim, então, essa galera, PCC e qualquer outro no mesmo sentido, uma certa aliança com organizações terroristas, classificando assim eles também. E aí, como o Brasil já assinou acordos internacionais, o Brasil é obrigado a deixar o Trump entrar aqui e prender esse pessoal. Porém, assim como repercutiu nos Estados Unidos, também causou um auê grande esse caos dentro do Brasil, da resposta de um secretário para os ministros e principalmente dentro da ala da oposição ao governo, que deputados, vereadores, como por exemplo a gente pode falar
Marcelo Van Hatten e o filho do Bolsonaro, o próprio Eduardo Bolsonaro, falaram muito sobre esse tema nas redes sociais e conseguiram alcançar muita gente. Mas você sabia que o Marcelo Van Hatten fez um vídeo excelente falando sobre esse caos todo que está rolando no Brasil, principalmente com as organizações e facções terroristas, dizendo que tem uma forma de que o Trump possa realmente conseguir classificar elas sem o direito do Lula permitir? Bora lá que eu quero te mostrar esse vídeo. Estamos aqui no Departamento de Estado dos Estados Unidos, fizemos uma visita muito produtiva aqui para tratar da influência do crime organizado brasileiro aqui nos Estados Unidos e também sobre como combatê-lo a partir da cooperação entre os dois países. Foi muito importante a parte da reunião em que nos fomos informados que a decisão de tornar as organizações criminosas brasileiras terroristas não é uma decisão que cabe ao governo Lula, muito pelo contrário, é uma decisão soberana dos Estados Unidos. E a partir dessa declaração eles podem então congelar bens de empresas e de pessoas nos Estados Unidos, eles podem impor sanções contra essas pessoas e, principalmente, ajudar a treinar e financiar as nossas organizações policiais que fazem o combate ao crime organizado. Então, essa parceria é muito importante. O Departamento de Estado, sob a administração Trump, está olhando para o Brasil com outros olhos. Pra vocês entenderem o que está acontecendo. Como que funciona isso aí? Tem como sim, porque uma grande parte das organizações, as facções, atuam dentro dos Estados Unidos, tá? Ou seja, manda... Você sabe o que? Drogas, outras coisas para lá, para os Estados Unidos, e outras têm ligações até mesmo com organizações que não são brasileiras, né? Com outras organizações de outro país, que já são consideradas terroristas por outros países. Ou seja, se fizer essa ligação, fizer essa aliança, dá sim para acontecer essa prisão, essa classificação como organização terrorista, beleza? Mas põe no comentário o que você achou. Se você entendeu o vídeo, põe aí nos comentários. Se você acha que quer saber mais sobre esse assunto, também põe nos comentários, que a gente vai trazer todo dia vídeo novo para vocês explicando o que está acontecendo da política brasileira e da política internacional.